E aí, pessoal, vamos iniciar um tópico novo chamado de EDOs lineares de primeira ordem. E para introduzir esse tópico, vamos relembrar primeiro do que a gente viu quando a gente falou de EDOs lineares, que foi a definição básica, né? Só relembrando aqui, uma EDO linear é uma EDO com esse formato, foi isso que a gente aprendeu, com coeficientes de ordem AN, derivada de ordem N e assim por diante, né? A gente escreve de maneira decrescente aqui os coeficientes e a ordem da derivada. Aparece uma função que só depende da variável independente, né? E uma equação, uma EDO desse formato, a gente chamava de linear. Quando eu podia botar ela nesse formato, o coeficiente era uma função sempre não nula, né? Sempre levava todos os elementos do domínio para um número diferente de zero. E tinha algumas condições iniciais que a gente tinha que olhar, lembra? Os coeficientes A dependem somente da variável independente, assim como a função que aparece lá do lado direito da igualdade, dependem somente da variável independente, que no nosso caso é o x. E também a gente exigia que y e as suas derivadas todos tivessem potência igual a 1. A gente fez alguns exercícios disso, deu para captar a definição, a entender a estrutura das EDOs lineares. Às vezes tem que mexer um pouquinho nela para de fato enxergar que ela é uma EDO linear. Só que hoje, o que a gente vai discutir, o nosso interesse vai ser voltado para o caso n igual a 1. O que é o caso n igual a 1 lá do que a gente viu lá atrás? São as EDOs desse jeito aqui, ó, em que a gente começa do coeficiente 1 e a ordem da derivada é 1, justamente 1. Então a gente quer estudar EDOs desse jeito, desse formato, EDOs lineares de primeira ordem, ok? A gente já sabe pela definição que o A1 de x é diferente de zero para todo x num certo intervalo onde as funções A1, A0 e G vão estar definidas. Esse intervalo é dado no contexto para a gente. Então só vamos fazer essa exigência genérica aqui por enquanto. E a gente vai discutir sobre ela. A ideia é como que eu obtenho solução para essas EDOs. Como que a gente obtém uma família, um parâmetro de soluções para essas EDOs. E para fazer isso, a gente mexe um pouquinho nessa equação para deixar ela num determinado formato. Então a gente parte de 1, essa é a nossa EDO que a gente está trabalhando inicialmente. Partindo de 1, a gente divide 1 por A1 de x, toda a equação. Na hora que a gente fizer isso, ao fazer isso, a gente vai obter uma EDO nesse formato. Vou chamar desse formato cerquilha por enquanto. Já a gente vai sair desse formato, que ele não interessa tanto pra gente. Dividindo então a anterior por A1 de x, a gente cai nessa EDO aqui. E esses são os coeficientes que vão aparecer aqui na equação. Só que ao invés de eu deixar esse quociente de funções, eu posso simplificar, chamar esse primeiro quociente de P, esse segundo de f de x. Note que essa divisão está ok por causa da minha exigência de que o A1 de x é sempre não nulo. Então, chamando de P de x e f de x, a gente pode, ao invés de pensar na equação 1, eu posso reescrever e simplesmente olhar a equação 2, que é justamente essa daqui, ó. Y' acompanhado pelo coeficiente 1, número 1, ok? Uma certa função P de x que é contínua num intervalo i que vai ser dado no contexto, igual a uma certa f de x também contínua nesse mesmo intervalo dado no contexto. Então, quando a gente falar EDOs lineares de primeira ordem, o que a gente vai ter em mente é, eu preciso colocar ela neste formato. Então, em geral, a minha maior exigência, a nossa maior briga aqui vai ser olhar as potências de y, linha de y, verificar que o lado direito só depende de x, verificar que as funções que a função que acompanha a derivada de ordem 0, que é a própria variável dependente aqui, depende só de x. E o último detalhe, quem acompanha a derivada de ordem 1 é o número 1. Não é 2, não é 3, não é π, não é menos x, não é nada. O que aparecer aqui, a ideia é dividir a equação inteira pelo que aparecer aqui na frente para obter o 1. É justamente este formato que eu procuro e por isso que a gente vai chamar de EDO linear de primeira ordem no formato. Quando a gente falar essa EDO linear está no formato, a gente vai entender que o coeficiente que acompanha a derivada de maior ordem é igual a 1. Isso porque
o nosso método vai se basear nesse formato, o nosso método de resolução dessa EDO, ok? Então, quando a gente falar EDO linear de primeira ordem no formato, a gente está pensando justamente nessas EDOs. São essas EDOs que a gente quer estudar, que é o que a gente está chamando de EDO2 aqui, ou EDO linear no formato. Essa no caso de primeira ordem, e a gente vai aprender a resolver ela. No que se baseia esse método, né? Vamos entender. Bom, o método de resolução para EDO2 ou para EDO linear de primeira ordem que está no formato, para fazer isso, a gente vai ter que introduzir um objeto chamado fator de integração. Então, novamente, considerando a EDO linear do formato, que eu estou chamando aqui de equação 2, em que P e F são funções contínuas, quaisquer, vamos definir o que é o fator de integração da equação 2, ou da EDO linear do formato de primeira ordem que a gente está interessado em estudar. O fator de integração ele vai se basear na equação 2, por isso que a gente fala fator de integração para 2. Eu vou lá na equação do formato, tem que aparecer o 1 aqui, e vou identificar o que é o meu P. Observe a importância de ser 1 aqui, tem que ser 1. Tem que ser o número 1 acompanhando a derivada de primeira ordem. Identifiquei quem é o P, eu consigo construir quem é o meu fator de integração. O fator de integração nada mais é do que o exponencial da primitiva da P de x. Pronto, é só isso. E esse objeto vai ter um papel muito importante para a gente resolver essa EDO. Tá? Então, calculei o fator de integração, de posse desse objeto vai ficar bem simples de resolver, obter a solução das EDOs 2, né, das EDOs lineares de primeira ordem que estão no formato, desde que eu consiga fazer algumas integrações indefinidas, aí, calcular algumas primitivas. Então, calculei o fator de integração. O que a gente faz com o fator de integração? Com o fator de integração, eu volto na equação 2, tá? Só um detalhe, aqui no fator de integração, ao resolver a primitiva que está ali em cima, vamos tomar constante de integração igual a zero, tá? Se a gente tomar ela diferente de zero, vai ver que no procedimento a constante que aparece ela vai ser redundante, ela não vai influenciar em nada. Então pode pegar ela igual a zero na hora que você resolver essa primitiva aqui. Por isso que eu nem coloquei um Czinho ali do lado. Então, uma vez que eu obtive o fator de integração, que é o exponencial da primitiva de P, em que P é justamente esse termo que aparece na EDO linear de primeira ordem do formato, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o fator de integração e multiplicar pela equação inteira. Então, vamos reescrever aqui, vai ficar assim, ó, exponencial da primitiva de P de x dx vezes y' mais exponencial da primitiva de P de x dx P de xy exponencial da primitiva de P de x dx f de x. Ok. Então, o que eu fiz foi, eu multipliquei essa equação inteira pelo fator de integração. Agora, vamos observar um detalhe interessante, que é a propriedade notável aí do fator de integração. Na hora que eu multiplico a equação inteira pelo fator de integração, o lado esquerdo nada mais é do que a derivada deste produto, y vezes o fator de integração. Ficou ruim aqui, mas já é melhor ali embaixo, tá? Nada mais é do que isso. Então, esse lado esquerdo nada mais é do que a derivada com relação à variável x desse produto aqui. Se você desenvolver, você vai entender. Ó. Se chamar esse de primeiro e esse de segundo, vou fazer só um rascunhozinho aqui para entender. Ó. Vamos calcular essa derivada e ver que vai dar de fato esse cara aqui. Ó. Então, faz assim, a derivada de y vezes exponencial da primitiva de x dx com relação a x. Então, assim, ó, derivada do primeiro vezes o segundo, já apareceu esse primeiro fator. Agora vamos ver que aparece o segundo. Mais o primeiro, que é o y, vezes a derivada do segundo com relação a x. A regra da derivação de exponencial é... Eu caio que está lá em cima do exponencial derivado, então estou derivando uma primitiva com relação à variável de integração. Então vai devolver o próprio primitivando ali, né? Vezes a derivada do próprio exponencial,
que eu estava derivando inicialmente. Então, note que o que apareceu é justamente o que está no lado esquerdo. Então, ao invés de eu escrever desse jeito aqui, eu vou usar essa derivada de produto. Vamos fechar o nosso rascunho aqui e prosseguir com o método. Então, desta última aqui, eu vou reescrever ela assim. Derivada deste produto igual ao exponencial da primitiva de p de x dx f de x, ok? Agora, como a gente está interessado em obter as y's que satisfazem o problema, né? Vamos voltar mais um pouquinho aqui só para relembrar, relembrar aquele contexto de solução. Resolver a equação ou resolver a EDO, por isso a gente entende quais são as y's que, quando substituídas aqui, satisfazem a EDO. E o que a gente está tentando fazer aqui agora é justamente isolar esse y. A gente vai conseguir escrever y explicitamente. Esse método dá uma solução explícita para a gente, para as EDOs lineares de primeira ordem, colocadas no formato. Então, vamos resolver isso daqui. Eu calculo agora a primitiva dos dois lados com relação a x para poder me livrar de símbolos de derivada. Então, o próximo passo, ao calcular as primitivas, eu calculo a primitiva dos dois lados com relação a x. A primitiva da derivada vai devolver o cara que está lá dentro da primitiva. Aqui vai aparecer o sinal de primitiva e eu estou calculando essa primitiva aqui, uma integral indefinida. Já sou uma constante de integração aqui, porque você está resolvendo já a primitiva, né? Aí o que a gente faz agora? Estou querendo isolar o y para escrever ele explicitamente. Então agora a gente passa o inverso desse multiplicando em ambos os lados. Então vai ficar assim, e de menos primitiva de p de x dx, primitiva de e da primitiva de p de x dx, f de x dx, mais uma constante que multiplica e da menos a primitiva de p de x dx. E é exatamente esta a família a um parâmetro de soluções para aquela EDO 2, né? Então, portanto, vamos chamar isso aqui de estrela. Portanto, estrela é uma família a um parâmetro de soluções. Esse que é o parâmetro, o único parâmetro que está aqui, para 2. Pronto, resolvido. E agora a gente pode fazer alguns exemplos para praticar o cálculo das soluções em casos mais práticos. Vai ficar como exercício aqui para vocês o seguinte: então vocês vão fazer esses detalhes. Substitua estrela em 2 e verifique a igualdade. Ok?